Um pouquinho nos assuntos internacionais dessa sexta-feira, o governo anunciou a abertura do processo para aplicar a lei da reciprocidade econômica em resposta às tarifas de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. A Câmara de Comércio Exterior começa a analisar o enquadramento das medidas americanas, enquanto o Itamaraty vai notificar oficialmente o governo dos Estados Unidos e abrir consultas diplomáticas. A legislação permite ao Brasil adotar restrições ou tarifas equivalentes às impostas por outro país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse que o início do processo para a retaliação é o primeiro passo da ação e que as medidas serão tomadas, segundo ele, com prudência. Disse ele, abre aspas, tudo o que o governo federal tenta desde o início é dialogar, é dialogar, é dialogar. A reciprocidade não é uma retaliação, uma ofensa, uma agressão, não é isso. A reciprocidade é uma tentativa de reequilibrar uma balança comercial que ficou desequilibrada em razão de uma medida unilateral e injusta, foi o que disse o ministro Márcio Elias Rosa. Conosco ele, JP Charlot, para nos dizer se é isso mesmo. Quer dizer, o Brasil vai pelo caminho, ele abre o processo para aplicar a lei da reciprocidade econômica. O que isso significa? Eu interpreto que é uma saída intermediária, Fabiola, bastante hábil, na verdade, porque ela tem um aceno para o contexto eleitoral brasileiro, no sentido de mostrar que o Lula revida essas agressões e mantém vivo esse discurso patriótico, soberanista, em oposição ao Flávio Bolsonaro e à família Bolsonaro e a todo esse setor que foi aos Estados Unidos animar, pedir, ensejar a aplicação dessas punições tarifárias contra o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, faz uma espécie de primeiro estágio de uma guerra tarifária com os Estados Unidos que pode nem chegar a acontecer. Então, eleitoralmente aviva o discurso patriótico, mas no campo econômico ainda é um estágio muito inicial dessa lei de reciprocidade que diz respeito a consultas que vão ser feitas a empresários brasileiros e americanos, e a diplomatas, etc. e tal. É uma rodada de consultas, de investigação, de diálogo, que antecede em muito a fase de imposição efetiva de medidas retaliatórias sobre empresas americanas aqui no Brasil. Então é uma saída que eu entendo como sendo nem muito ao mar, nem muito à terra. Ela tem o benefício de manter vivo o discurso eleitoral num ano em que esse tema se tornou importante. Hoje eu acho que vem sendo o tema mais importante da eleição. É muito estranha essa eleição nesse sentido. Uma eleição muito internacionalizada, na qual o antagonismo com esses atores internacionais, seja o Milei, seja o Trump, é um fator incendiário muito forte, que eu acho que empresta um discurso coerente, dinâmico, incendiário para o Lula, no sentido de fazer esse papel de defensor da economia nacional contra os ataques estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, tem a economia real. E a economia real ela se ressentiria muito da aplicação de lei de reciprocidade, porque implicaria, talvez, numa tréplica americana muito dura. Os países que ameaçaram fazer isso com os Estados Unidos sofreram retaliações ainda mais pesadas. O caso da China é o mais evidente. O Trump chega a falar em 100% de tarifa. Imagina, isso seria terrível para a economia nacional. Mas a gente está ainda em estágios iniciais, estágio de consulta com o empresariado, de monitoramento, de fazer perguntas. Então não é que amanhã o Brasil vai sair, por exemplo, tirando empresas americanas que fazem negócio no Brasil. Estamos muito longe disso. Eu entendo como uma manobra hábil, uma manobra interessante do ponto de vista eleitoral e que manda um sinal altivo para os Estados Unidos, sem necessariamente ir até o fim, até a situação mais extrema, que seria aquela na qual o Brasil realmente buscasse causar danos efetivos a empresas americanas aqui no país. Vamos lá, eu quero ouvir o Ronilson sobre isso. É o melhor caminho? Quer dizer, esse início do processo de reciprocidade. É interessante a fala do ministro, né, dizendo, olha, isso não significa exatamente que a gente vai para a retaliação. As medidas serão tomadas com prudência. Qual deve ser o caminho do Brasil para enfrentar Donald Trump e suas tarifas, Ronilson? Eu concordo com o Charlot, acho que é um caminho diplomático quase que inevitável. Eu, particularmente, acho, inclusive, muito difícil que o Brasil leve adiante a retaliação. Eu acho que o processo ocupa esse lugar mediano aí de que o Brasil não está parado, quer dizer, está levando a conversa diplomaticamente a sério, está fazendo dois caminhos quase que paralelos, né? As conversas, negociações, elas nunca pararam, elas têm... Estou te ouvindo.
Tá. Desculpa que entrou uma ligação aqui. Eu tô do lado certo, não? Tá do lado certo. Agora você virou. Tá. Você estava do lado certo. Tá, desculpa. Parem de ligar para o Ronilson, você que está assistindo a gente aí, para de ligar porque ele está ao vivo, vai atrapalhar a nossa transmissão, poxa vida. Conclui aí, Ronilson, agora ele travou. Gente, e ficou bonitinho ele travadinho ali, congelado. Ô, Josias, então a bola está contigo, pega a bola e faz o gol. Fabiola, o Washington fica muito longe de Brasília, né? Está a 6.800 quilômetros, mas a Casa Branca nunca esteve tão próxima de uma eleição brasileira, né? E ao acionar a lei da reciprocidade em reação ao tarifaço, o Lula passou a tratar os Estados Unidos à moda do Trump. Politizou de vez a agenda comercial. O Lula eleva o tom às vésperas do megacomício de estreia da campanha dele. Vai ser no domingo, em São Bernardo. E o Planalto solta uma nota, reitera que as tarifas contra exportações brasileiras são injustificadas, arbitrárias, e de fato são. E se você segue o rito dessa lei da reciprocidade, há um ato inaugural, o Itamaraty informa aos americanos sobre o início do processo. Isso é, na prática, um convite ao governo Trump para consultas diplomáticas, é um derradeiro aceno à negociação. O procedimento é longo, deve ser concluído só depois da eleição, inclui consultas ao setor privado, antes da elaboração efetiva de uma lista de retaliações. E durante essa discussão, a eventual intenção de impor tarifas sobre produtos e serviços importados dos Estados Unidos pode ser revisto, adiado ou até suspenso. Então, o objetivo do Lula não é retaliar. O objetivo é escrachar a presença do Trump e do secretário de Estado americano, Marco Rubio, no palanque do Flávio Bolsonaro. Em termos comerciais, continua valendo o que disse o Geraldo Alckmin no mês passado. O que disse o Alckmin? Na base do olho por olho, pode acontecer de os dois ficarem cegos. Então, nessa linha, a reciprocidade serviria para forçar uma negociação, para fazer a omelete de um bom acordo sem quebrar os ovos. O problema, Fabiola, é que sob o Donald Trump, a Casa Branca virou uma espécie de hospício dirigido por um louco. Então, as reações do Trump, elas se tornaram tão imprevisíveis que ficaram fáceis de prever. O Brasil pode levar uma traulitada aí a qualquer momento. Então, é preciso observar agora como vai reagir o Trump. Agora, do ponto de vista do Lula, não mudou muita coisa, ele só elevou o tom, politizando de vez uma questão que foi politizada pela Casa Branca e está fazendo um jogo eleitoral, um jogo político, está acomodando o Donald Trump e o Marco Rubio no palanque do Flávio Bolsonaro e realçando o inusitado da cena, né? Porque, como disse no início, nunca a Casa Branca esteve tão próxima, tão dentro de um processo eleitoral como ocorre agora no Brasil. Mais um intervalo para quem estava conosco na TV, para que a gente possa ouvir. Ronilson está de volta e vai concluir aqui a análise dele. Ronilson, vamos lá. Você que conhece bem Donald Trump, né? Como tratar com esse homem? Não, você foi governado por ele lá nos Estados Unidos. Foi. Por isso que eu voltei, tô brincando. Qual é a melhor maneira, né? Quer dizer, o Brasil sempre muito diplomático, a gente sempre faz aí a lição de casa direitinho, segundo os especialistas na área. Tem a lei da reciprocidade, mas assim, temos aqui. Eu lembro bem, né, José? Você lembra? Foi o embaixador que a gente entrevistou, que ele falou assim, olha, a gente tem que ter essa arma. Como é que foi que ele falou? Mas atirar já é outra história, né, não? A arma precisa estar no coldre. Isso. O Congresso estava discutindo se aprovava ou não a lei da reciprocidade, e ele nos dizia, o embaixador Abdenu, ele nos dizia que já foi, inclusive, embaixador do Brasil em Washington, em outras praças relevantes. É preciso ter essa arma no coldre, mas não é uma arma para ser sacada, para ser utilizada. E agora o governo está exibindo a arma, Fabiola, tirou do coldre e está dizendo, eu tenho a arma. Tenho a arma. Mas não parece haver a intenção de disparar, não. Tem que atirar ou não tem que atirar, Ronilson? Era isso que eu queria te jogar. Eu acho melhor manter como está. Deixa a arma à mostra, dizer que está pronto.
Mas falando sério, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que mostrar que está disposto, até para mostrar a seriedade do país, né? No sentido do quão a sério leva isso diplomaticamente, mas é óbvio que todas as análises levam em consideração todas as consequências. Isso que eu estava falando, né? Particularmente, eu acho difícil que o Brasil leve isso adiante e consolide a retaliação. Na prática, entre nesse embate direto comercial com os Estados Unidos, como se tivesse condições de fazer frente de igual para igual. Mas essa demonstração de que o Brasil também está levando a conversa a sério, eu acho que ela é importante. Agora, 12:02, eu queria aproveitar e abrir a coluna aqui do JP Charlot, João Paulo Charlot, que traz já uma análise de uma notícia também que hoje está movimentando a nossa sessão de Inter, que é a questão relacionada à possibilidade de ataque dos Estados Unidos na América Latina. Os Estados Unidos planejam atacar em terra narcotraficantes na América Latina, como já acontece em águas internacionais, contra supostas embarcações de contrabando de drogas. A coalizão anticartéis das Américas reúne países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Honduras e Peru, com governos de direita. O México e o Brasil não fazem parte dessa aliança. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV, estamos falando sobre a decisão dos Estados Unidos, a decisão não, na verdade, os planos dos Estados Unidos em atacar em terra, por terra, narcotraficantes na América Latina, como já acontece em águas internacionais contra supostas embarcações de contrabando de drogas. O Charlot já escreveu sobre isso, falando que bombardeios dos Estados Unidos contra facções podem se converter em um ultimato ao presidente Lula. Explica essa história pra gente, qual é a gravidade disso? Eu acho que a gente vai agora para um terreno mais preocupante de interferência americana, porque os Estados Unidos basicamente estão dividindo a região da América Latina em duas partes. Uma é daqueles países que aderem incondicionalmente à política americana e que aceitam que os Estados Unidos tratem as facções criminosas de seus países como grupos terroristas internacionais e passe eventualmente a fazer ações militares contra esses grupos. Estamos falando aqui de situações, por exemplo, como no Equador, onde o presidente Daniel Noboa aceitou a ajuda americana para bombardear facções, ou na Colômbia, onde o Abelardo de la Espriella, que assumiu agora o seu novo mandato, ressuscitou o Plano Colômbia, no qual os americanos participam militarmente de ações armadas contra guerrilheiros renitentes que não aderiram ao plano de paz feito em 2016. Então, a maior parte da região hoje é governada por esses presidentes que têm uma sintonia ideológica com o Trump e que participam desse guarda-chuva no qual os americanos se dão o direito de fazer operações militares, muitas vezes bombardeando, alvos que eles consideram legítimos do ponto de vista dessa doutrina americana que enquadra facções e cartéis como grupos terroristas internacionais. Isso de um lado. E do outro lado, tem países como o Brasil, e na verdade é a minoria dos países da região agora, que não veem a coisa assim e que não aceitam fazer parte desse grupo e que consideram que o combate às facções é sobretudo um assunto de esfera nacional. Pode até ter cooperação internacional, mas são países que não estão abertos à possibilidade de que os Estados Unidos realizem ações militares em seus territórios. Qual que é o emparedamento que o Lula pode passar agora? É de os Estados Unidos, que com o governo Trump é um governo hostil ao Brasil de Lula e trabalha para favorecer a candidatura do Flávio Bolsonaro, chegue e pergunte: podemos fazer operações conjuntas contra o crime, como estamos fazendo em toda a região? E o Lula vai ter duas opções. A primeira é dizer sim, o que é muito improvável, considerando, por exemplo, o discurso do Celso Amorim, assessor do Lula ontem na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, no qual ele diz que o enfrentamento a facções é um assunto brasileiro, ou ele diz não. Se ele disser não, então provavelmente o governo Trump vai dizer que o Lula ou está com os Estados Unidos ou está com os terroristas, porque vai ser um dos poucos países, se não o único, que se opõe a essas ações armadas conjuntas entre Estados Unidos e países latino-americanos contra essas facções criminosas. O governo americano vem dizendo que essas ações vão ser semelhantes às que foram feitas contra grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico no Oriente Médio, para a gente ter uma ideia do nível de amplitude de uso da força que isso pode chegar.
Num contexto eleitoral, 2 meses de eleições com o governo americano hostil a um governo brasileiro, é possível que haja esse emparedamento retórico do governo americano no sentido de querer saber do Lula. Vamos fazer ataques juntos, como estamos fazendo na Colômbia, no Equador, ou você vai ficar do lado dos traficantes? Claro que Lula não está do lado dos traficantes, está do lado da soberania nacional, no sentido de não permitir ações armadas estrangeiras no Brasil, mas o debate político, o debate eleitoral vai perverter essa conversa e vai acabar emparedando Lula nessa situação de estar com a gente ou com os criminosos. Esse é o risco para ele eleitoral e um risco securitário também para o Brasil, para a soberania brasileira, poucas vezes visto até agora. Eu lembro, Josias, quando houve aí o pedido até do Flávio Bolsonaro para que o governo dos Estados Unidos fizesse isso no Brasil também, né? Aconteceu isso nas redes sociais, né? Aconteceu isso, depois ele tentou dizer que era uma brincadeira, mas o fato é que eles não excluem essa possibilidade, né? Agora, vejo hoje o Trump, que é um personagem imprevisível e com um grau de imprevisibilidade que faz dele um personagem muito previsível, no sentido de que ele pode fazer qualquer coisa, né? Mesmo as coisas mais inimagináveis, mas vejo ele muito mais próximo hoje de fazer uma intervenção em Cuba do que intervenções, ainda que pontuais, na América Latina, né? O Trump foi eleito prometendo colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. E parte dos americanos hoje já se deu conta de que isto era uma falácia, né? E quando interveio, quando se associou ao Netanyahu, a Israel, para promover esta guerra que está em curso no Irã, o Trump vinha de um êxito na intervenção que fez na Venezuela. Sequestrou o Nicolás Maduro com muita facilidade, levou o ditador lá para Nova York e hoje está a Venezuela submetida a um governo norte-americano, é um protetorado dos Estados Unidos. Na prática, quem está governando a Venezuela hoje é o Marco Rubio, né? E ele disse, na ocasião em que iniciou a guerra no Irã, que também no Irã a solução seria muito rápida. Chegou a mencionar a Venezuela, fazer uma analogia. Disse, inclusive, que os Estados Unidos e Israel estavam proporcionando ao pedaço da sociedade iraniana que queria derrubar o regime dos ayatollahs uma oportunidade para terminar o serviço, né? E ele se enrolou numa encrenca que está agora consumindo o prestígio doméstico dele, ameaçando a maioria precária que ele tem no parlamento dos Estados Unidos, e o Irã mostrou o risco que representa uma incursão militar mal calculada, né? O Irã deu um baile nos Estados Unidos, né? E a ponto de, outro dia, vimos uma cena constrangedora, o Trump tendo que embarcar no avião presidencial e aí sai pela porta lateral, entra num caminhão de alimentos e se transfere para outra aeronave. Veja o risco, ou o receio, o medo que o Trump tem. Então, isso, Fabiola, me leva a crer que ele evitaria uma aventura militar na América Latina. Está mais próximo de Cuba, mas o Trump é o Trump. A gente tem só mais 2 minutos. Saiu uma informação também importante aqui. O Departamento de Estado americano negou que tem o objetivo de interferir nas eleições presidenciais brasileiras e afirmou que o resultado das urnas será respeitado desde que o Brasil promova uma eleição considerada livre e justa, né? Foi o que disse aí o Trump, o governo Trump, dá essa declaração. Dá para confiar, Charlot? Palavras mágicas são limpas e justas. A pergunta é por quem? Porque o TSE considera que sim, os observadores internacionais também, mas o governo americano provavelmente vai embarcar nesse discurso da família Bolsonaro de colocar em dúvida o processo eleitoral, as urnas eletrônicas. Portanto, é possível que no fim dessa jornada os Estados Unidos considerem que não pode respeitar o resultado, porque as eleições não foram limpas e justas de acordo com o critério de um governo que tentou também um golpe de Estado no 6 de janeiro nos Estados Unidos. Então, precisa saber qual a régua
que vai ser usada para dizer que a eleição no Brasil foi limpa e justa. Você confia, Ronilson? A gente já sabe até um pouco essa régua, né? Basta olhar que nós estamos falando de um governo que internamente, de todas as organizações defensoras de democracia, de direitos humanos, direito ao voto, tem falado sobre sistemáticas estratégias de sabotagem das eleições de meio de mandato e, inclusive, de supressão de voto em alguns estados com redesenho de território e etc. Então, é exatamente esse governo que está falando sobre eleições justas e limpas no Brasil.